brasileiros e normalizar, né? Mas por enquanto hoje nós estamos realizando somente a ceia, num reduzido, mas breve nós estaremos, para a glória de Deus, unidos todos, em nome de Jesus. Pastor Eliel. Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 19, versículos 23 e 24. E também Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Quero agradecer aqui o privilégio de estar pertencendo ao Campo Monte Castelo, da pessoa do nosso presidente, pastor Carlos Nogueira, vice-presidente pastor Vone, os demais pastores, obreiros. Dizer da minha alegria de estar com vocês e somarmos juntos a este campo de trabalho para realizarmos a obra do Senhor. Louvo a Deus pela vida da minha esposa que me acompanha, a minha filha Melissa, que é a do meio, tem uma filha mais velha e tem um filho mais novo. O irmão Nilson, que dirige para nós, nos conduziu a esse lugar. Deus abençoe. Meus irmãos, eu trago comigo um material que eu escrevi alguns anos atrás. Se os irmãos quiserem adquirir, um preço acessível. Tema: escravos a cavalo, príncipes a pé. Tem o tema fio roxo, fio vermelho, e o tema crescer, como o obreiro cresce ministerialmente. Procure a minha esposa no final do culto se você quer nos ajudar e adquirir esse material. Evangelho de João, capítulo 19, versículos 23 e 24. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 13. João 19, versículo 23 e 24 diz: tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram os seus vestidos e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 13. Este eu gostaria que a igreja lesse comigo. Vamos juntos. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Podeis assentar, meus queridos e amados irmãos. Para facilitar a compreensão da mensagem, eu quero subordiná-la a um tema. O tema é esta primeira frase do versículo 13: está Cristo dividido? Percebe-se aí uma pergunta, uma interrogação. E eu gostaria que você repetisse comigo esta frase: está Cristo dividido? 1, 2, 3. Mais uma vez. Meus queridos e amados irmãos, a Bíblia ela tem uma sincronia entre as profecias e os seus reais cumprimentos. Muitas das coisas que aconteceram no Novo Testamento foram profetizadas no Antigo Testamento, foram reveladas no Antigo Testamento.
muitas de suas revelações, muitas destas profecias aconteceram no livro de Salmos. Davi é considerado pelos estudiosos da Bíblia rei, sacerdote e também profeta, porque em muitos de seus salmos continham um conteúdo profético. Se observa isso no Salmo 22, 23, 24. Salmo 22, o Cristo sofrido. Salmo 23, o Cristo ressuscitado. E o Salmo 24, o Cristo glorificado, o Cristo sendo entronizado na sua glória. No 24 vai dizer: quem é este Rei da glória? Davi, em muitos de seus salmos, ele orava, clamava, pedia proteção de seus inimigos. Porém, em alguns salmos ele de fato estava profetizando. Sabemos que nem todos os salmos são de Davi. Mais ou menos 73 salmos são atribuídos a Davi. 12 são atribuídos a Asaf. 10 salmos são atribuídos aos filhos de Coré. 1 a Moisés, 2 a Salomão. E 50 salmos são de autores desconhecidos. Os salmos foram escritos entre o século 10 e o século 5 antes de Cristo. E no Salmo 22, quando Davi profetizava sobre o Cristo sofrido, ele falou do Cristo desamparado. Quando ele falava: Deus meu, por que me desamparaste? Nos primeiros versículos do Salmo 22, ele falou que Cristo teria as suas mãos traspassadas e os seus pés traspassados, no versículo 16. Mas uma coisa interessante que Davi também diz sobre as vestimentas de Cristo, que seriam repartidas e que sua túnica seria sorteada. Se você observar o Salmo 22 e o versículo 16, lá está contida a profecia de que as roupas de Jesus seriam rasgadas e divididas e sua túnica seria sorteada. Talvez seja uma das profecias bíblicas que se cumpriu com maior exatidão, porque no texto que nós lemos inicialmente, no capítulo 19 de João, você percebe que literalmente a profecia de Davi se cumpre. Repetindo o texto que acabamos de ler, diz: tendo, pois, os soldados crucificado Jesus, tomaram os seus vestidos e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura. Qual escritura? A escritura de Davi. Qual escritura? A escritura do Salmo 22, onde Davi profetizou que de fato as roupas de Jesus seriam, ou a roupa de Jesus seria dividida. Então diz aqui: dividiram entre si os meus vestidos, sobre a minha vestidura lançaram sorte, os soldados, pois, fizeram estas coisas. Quando você faz esse paralelo do Salmo 22 e o capítulo 19 de João, você fica com a sua fé fortalecida, pois você vê a coerência das escrituras, o quanto Deus foi fiel em avisar. Séculos antes de Cristo vir, Deus já tinha dito alguns detalhes de como seria a sua vida. Por exemplo, também Isaías profetizou no capítulo 53 do sofrimento de Jesus. Miqueias profetizou que Jesus viria da terra de Belém de Judá. Zacarias profetizou que Jesus viria montado num jumentinho. Quando você compara o Antigo Testamento ao Novo Testamento, você fica mais crente, você fica mais fiel, porque você percebe que as profecias que se referiam a Cristo, elas se cumpriram com extrema exatidão.
exatidão, elas se cumpriram com real exatidão. Você pode acreditar na Bíblia, porque ela de fato é a palavra de Deus. A Bíblia diz, Mateus 22, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então Davi falou com detalhe e precisão de que as roupas de Jesus seriam de fato repartidas, divididas. Porém a túnica, como ela não tinha divisão na sua postura, os soldados ali ao pé da cruz, cada um querendo levar para casa uma marca de vitória, para apresentar: eu estava lá quando crucificamos aquele que se dizia Deus ou Filho de Deus. Cada um querendo levar um memorial para casa, para exibir-se. Então pegaram pedaços da roupa de Jesus para levar para casa, mas quando chegaram na túnica disseram: não vale a pena, ela é muito bonita para ser cortada, então vamos sorteá-la. E sortearam a túnica de Jesus para que se cumprisse a Escritura. Mas quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 1, versículo 13, nós somos chamados para uma reflexão. Paulo queria de fato desafiar os irmãos, indagar os irmãos, colocar os irmãos para pensar, colocar os irmãos para refletir. Quase todas as perguntas bíblicas, elas são retóricas, são perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? Não é uma pergunta para ser refletida, é uma pergunta para ser meditada, é uma pergunta para ser pensada. E quando Paulo pergunta para os irmãos de Corinto: está Cristo dividido? É claro que a resposta era óbvia. Paulo não estava querendo uma resposta literal, mas queria que a igreja pensasse assim: Cristo não está dividido, logo nós também não podemos nos dividir. Cristo não está dividido, logo nós não nos podemos separar. Cristo não está dividido, logo nós não podemos nos partidarizar. Cristo não está dividido, por isso não podemos nos desunir. Quando Paulo pergunta para a igreja: está Cristo dividido? Queria chamar a igreja a uma reflexão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando Paulo faz essa pergunta para a igreja de Corinto: está Cristo dividido? Nós, nesta noite, refletindo e meditando estes textos sagrados, concluímos que o que foi dividido não foi Cristo. O que foi dividido foi as roupas de Cristo. As vestimentas de Cristo, sim, elas foram repartidas em 4 partes. Mas o Cristo não foi dividido. Não levaram um braço de Cristo para casa, uma perna de Cristo para casa, uma parte do coração de Cristo para casa. Levaram roupas, levaram tecidos, levaram vestimentas, mas Cristo não foi dividido. Mas a igreja de Corinto, no contexto em que Paulo chama eles para esta reflexão, a igreja tinha se dividido em partidos. O primeiro partido se dizia de Cefas, de Pedro. Levantaram uma bandeira no meio da congregação e disseram: nós pertencemos a Cefas, fazemos parte do grupo de Pedro, nós defendemos a bandeira de Pedro. Levanta-se outro partido, levanta-se outro grupo e diz: nós pertencemos a Apolo, nós fazemos grupo do grupo de Apolo, nós fazemos campanha para Apolo, nós defendemos Apolo, nós somos simpáticos a Apolo. Levanta um terceiro grupo na igreja e diz: nós somos simpatizantes de Paulo, nós amamos Paulo.
Paulo, nós queremos é Paulo, nós gostamos é de Paulo, nós respeitamos é Paulo. Mas aí tinha um grupo que se dizia super espiritual e dizendo: nós não pertencemos nem a Cefas, nem a Paulo e nem a Apolo, nós pertencemos a Cristo. Mas todos estavam movidos por inveja, por sentimento faccioso, todos estavam levantando a bandeira da divisão na igreja. Foi por isso que Paulo fez essa pergunta, no meio de uma igreja dividida em 4 partidos completamente egoístas, completamente desunidos. Paulo faz essa pergunta: por acaso eu fui crucificado por vocês? Foi eu que morri crucificado? Foi Paulo que morreu crucificado? Cristo está dividido? Não, Cristo não está dividido. Paulo diz: olha, vocês estão dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, mas Cristo não foi dividido e Paulo não foi crucificado por vós, e tampouco vocês foram batizados em nome de Paulo. Onde estão os irmãos aqui que não foram batizados em nome de Paulo, mas foram batizados em nome do Senhor Jesus? Levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Nós entendemos que a igreja, para ser vitoriosa, a igreja de Cristo, para triunfar, ela precisa entender que Cristo não está na divisão. Cristo não toma partido em divisão, mas Cristo está na união. Mateus capítulo 18: onde estiver 2 ou 3 em comum acordo, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio dele. Mais à frente ele diz: se 2 na terra em comum acordo concordarem aqui na terra, será concordado por meu Pai que está nos céus. Ele ainda diz mais na frente: o que é ligado aqui na terra em comum acordo também é ligado no céu. Se você de fato pertence a Cristo, você não permitirá na sua vida a divisão da igreja, porque Cristo não está na divisão da igreja, Cristo não está na desunião da igreja, Cristo não está na vaidade da igreja, Cristo não está no partidarismo da igreja, mas Cristo está na união da igreja. Atos capítulo 2, a igreja estava junta, em comunhão nas orações, no partir do pão, em cada alma havia temor, e a cada dia Deus acrescentava à igreja aqueles que haviam de salvar. Deus quer fazer maravilhas no meio do seu povo, Deus quer salvar, Deus quer curar, Deus quer libertar, mas Ele quer uma igreja unida, porque Cristo não foi dividido. Cristo não foi dividido. Cristo de fato foi crucificado, Cristo de fato morreu, mas a sua morte, a sua ressurreição foi para seu povo, para unir a sua igreja, para unir, criar elos, criar vínculos de paz no corpo de Cristo. Cristo não foi dividido, suas roupas foram divididas e a sua túnica foi sorteada, sua vida Ele deu para que a igreja do Senhor seja unida. E onde está a união? A Bíblia diz, Salmo 133, porque ali o Senhor ordena a vida para sempre. Quer vitória, quer ser abençoado, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união, onde a igreja une, onde os obreiros unem, onde os pastores se unem, onde os setores se unem, onde as regiões ou as regionais se unem, onde os departamentos se unem. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A igreja do Senhor Jesus precisa entender que Cristo não foi dividido. Você sabe que falar assim, como eu estou dizendo, Cristo não foi dividido, parece algo claro, mas às vezes no dia a dia parece que compramos uma bandeira de um Cristo dividido. Muitas pessoas dividem Cristo. Cristo não foi dividido, mas muitas pessoas tendem-se a dividir Cristo, como se Cristo fosse mais meu, como Cristo fosse mais da Assembleia de Deus,
como Cristo fosse mais da nossa denominação, como se Cristo fosse mais meu porque eu oro um pouco mais, como se Cristo fosse mais meu porque eu jejuo um pouco mais. Mas a Bíblia está nos deixando claro que Cristo não foi dividido. O Jesus que você serve é o Jesus que eu sirvo, é o Jesus que o pastor Carlos serve, o Jesus que eu adoro é o Jesus que você adora, o Jesus que me cura é o Jesus que te cura, o Jesus que me renova é o Jesus que te renova, o Jesus que me fortalece é o Jesus que te fortalece, o Jesus que me enche é o Jesus que te enche, o Jesus que me batiza com o Espírito Santo é o que te batiza com o Espírito Santo, o Jesus que vai voltar para mim é o Jesus que vai voltar para você, o Jesus que exige de mim santificação é o mesmo que exige de você santificação, o Jesus que exige de mim perdão é o mesmo que exige de você perdão, o que exige de mim união é o mesmo que exige de você união. Nesta noite a mensagem que Deus manda dizer nesta noite é que Ele não se dividiu, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas a igreja de Corinto, uma igreja aparentemente dotada de dons, se tornou uma igreja carnal, porque ela repartia Cristo de todo jeito que você pudesse imaginar. Ela puxava Cristo para si. Paulo muitas vezes teve que posicionar: eu plantei, gente, Apolo regou, mas Cristo não foi dividido, não. Deus deu crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas sim Cristo. Cristo é meu, Cristo é seu, Cristo é nosso. E lá nos últimos capítulos da sua epístola, ele vai falar dessa mística que é o corpo de Cristo, que não dá para se dividir o corpo de Cristo, porque aqueles membros que nós consideramos menos necessários são os mais honrosos. A cabeça não pode dizer ao corpo: não tenho necessidade de ti. Conta-se uma parábola de que um certo dia o nariz fez uma divisão com o olho, um atrito, uma separação, uma rixa, uma contenda, e diz que o nariz se posicionou contra o olho, dizendo: eu não vou aceitar apoiar o óculos em cima de mim. O nariz disse: eu não vou aceitar colocar o óculos em cima de mim, mas eu preciso do óculos para enxergar a longa estrada, a distância. Mas o nariz estava convicto que não ia deixar mais apoiar o óculos sobre si. Aquele corpo começou a entrar em movimento, mas pela dificuldade do olho de enxergar, os pés tropeçaram. E quem sofreu o impacto da queda? Quem? O nariz se esborrachou no chão, porque quis criar uma situação de divisão do corpo, e não foi bom. A experiência provou que não prestou, não foi legal. Aquele atrito aparentemente insignificante trouxe prejuízo para todo o corpo. Jesus manda dizer nesta noite para Monte Castelo: Cristo não foi dividido. Quer vitória, quer milagre, você que é pastor de congregação, líder de departamento, quer salvação de almas lá onde você está trabalhando, quer cura, quer libertação, entenda que Cristo não está dividido. Aleluia. Jesus fala a mesma língua, começando pelo pastor, pela sua diretoria e pelo corpo todo da igreja, pelos leigos da igreja, pelos irmãos da igreja. Cristo é apenas o mesmo ontem e eternamente será sempre. Aleluia. Ele não mudou. Você não serve a um Jesus e eu sirvo a um outro Jesus. Servimos ao mesmo Senhor, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vamos manter a unidade do corpo. Vamos repreender todo espírito de divisão. Vamos repreender todo espírito de rebelião. Vamos repreender todo espírito de Corá, Datã e Abirão. Vamos repreender o espírito de Miriam, dizendo a Moisés: Deus não fala só com você, fala através de nós também. Não, aqui não cabe espírito de rebeldia. Aqui nós não construiremos bezerros de ouro, porque Cristo não foi dividido. Cristo não foi dividido. O Espírito do Senhor está na igreja quando ela está em
aleluia. Se coloque de pé nesta noite. Este é o recado que Deus colocou no meu coração para trazer à igreja do Senhor. Querido Espírito Santo de Deus, repreende do nosso meio a facção, repreende do nosso meio a rebeldia, repreende do nosso meio a divisão, a contenda. Jesus, faz-nos mais unidos, Pai, faz-nos mais amorosos, misericordiosos, compassivos, que venhamos praticar aquilo que Paulo diz aos romanos: fortes, suportar os fracos nas suas fraquezas e não agradar a nós mesmos. Pai, que o Teu Espírito Santo, que faz esse vínculo das juntas e medulas, meu Deus, que faz esse ligamento do corpo, que o Teu Espírito Santo nesta noite venha nos unir mais, nos aproximar mais, nos fazer amar mais, nos fazer perdoar mais, nos fazer comungar mais, nos fazer mais sentir bem próximos uns dos outros. Que o Teu Espírito Santo repreenda no nosso meio toda semente de joio, toda semente de desunião, todo semeador de contenda, que seja desfeito do nosso meio, e que essa igreja, Senhor, venha viver o Salmo 133, que é, meu Deus, a marca do ministério de Madureira. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, papai, que possamos viver essa comunhão, que possamos viver esse vínculo, que possamos viver esse amor, que possamos viver esta graça. É o que nós pedimos no nome bendito e glorioso de Jesus. Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Meus queridos irmãos,